Bom dia a todos, a paz do nosso Deus a todos vocês. A graça e a paz do Senhor invada a vida de vocês nesse dia. Assim eu profetizo sobre a vida de vocês. Nós estamos lendo outros dias Salmo. Hoje o Espírito Santo me traz uma outra palavra ao meu coração para poder estar compartilhando com vocês. Amém? Fala assim, nós vamos estar lendo o livro de Marcos, versículo 4, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disse: Mestre, nós vamos morrer. E o Senhor não importa com isso? Perguntando para Jesus, né? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esse texto bíblico, o Espírito Santo está trazendo ao meu coração hoje para poder estar trazendo para você, porque esse texto ele vem trazendo uma narrativa de que eles saem com o barco e saem para ir para um outro lado. E Jesus ali no barco com eles. Eles começam a caminhada. De repente, o texto bíblico nos traz que, de repente, começa um vento forte e as ondas açoitando o barco. De repente começa a acontecer algo ali que eles não esperavam. De repente começa a vida deles ali ser agitada de uma forma que eles não estavam esperando. Ninguém estava esperando. E interessante que Jesus ali estava no barco. Interessante que as ondas açoitando e ele estava, o texto nos fala que ele estava ali dormindo. Ele estava dormindo e os discípulos todos preocupados com aquilo que poderia acontecer com eles por causa das ondas, a tempestade, a tempestade, as ondas e o vento forte que estava vindo contra eles. E o Espírito Santo traz uma narrativa ao nosso coração desse texto, um alinhamento no nosso coração, dizendo o quê? Que a graça e a paz do Senhor, ela possa invadir o teu coração agora, nessa manhã. E eu quero dizer algo para você dentro desse texto bíblico. Às vezes nós estamos dessa maneira. Às vezes na nossa caminhada, o vento tem açoitado o nosso barco. O vento tem batido de frente com o nosso barco. E o nosso barco tem se agitado, se jogado de um lado para o outro, sem poder governar, sem poder ter algo para poder se firmar ali. E o vento vindo e as ondas vindo e você não sabe qual que vai ser o próximo tombo, você não sabe a que momento que o barco ele vai virar. E quando se você pegar o texto bíblico também que acontece com Jonas, eles começam, o mar se agita sobre
sobre o barco também, e eles começam a jogar os pesos fora. E começam a jogar, descarregar os pesos que eles estavam carregando. E às vezes na nossa vida, conforme as ondas vai agitando, o nosso adversário ele vem trazendo o vento e a onda sobre a nossa vida, e nós vamos jogando os pesos fora para que nós não nos afundamos. Nós vamos jogando coisas fora para dentro da água para poder tirar para poder aliviar, para podermos continuar. E às vezes nisso que nós estamos jogando as coisas fora, nós estamos jogando princípios nossos fora. Nós jogamos o nosso casamento quando o mar está agitado. Nós jogamos o nosso casamento, queremos separar, porque o vento está batendo forte, o vento está agitado. Aí nós abrimos mão do nosso casamento, abrimos mão do nosso cônjuge e jogamos para fora do barco, porque o vento ainda está agitado. E quando jogamos o casamento fora, o vento ainda continua agitado. O vento ainda continua açoitando o barco. Aí jogamos fora do barco uma faculdade que às vezes estamos fazendo, porque o vento ainda está agitado. Jogamos a faculdade, que era coisa do nosso sonho, jogamos fora do barco, porque o vento está agitado, não está tendo jeito, estou morrendo de medo de morrer, do barco virar e morrer afogado. E às vezes jogamos nossos filhos, jogamos os filhos fora do barco, porque o vento está agitado, porque o vento está agitado. Queremos jogar o nosso emprego fora do barco, porque o vento está agitado. O mundo ainda está vindo sobre nós e não tem aonde firmar. Aí nós jogamos a nossa alegria fora do barco. Jogamos a nossa alegria porque no momento só estamos olhando para o vento e para as ondas que está açoitando o nosso barco e queremos jogar fora. E quantas coisas nós jogamos fora do barco? Quantas coisas nós jogamos para fora da nossa vida? Quantos sonhos, quantas coisas que foram liberadas sobre nós jogamos para fora porque o vento estava agitado. E o vento vai sempre estar agitado. Na nossa caminhada, o nosso adversário, ele quer roubar de nós os nossos princípios. Ele quer roubar de nós o nosso caráter. Ele quer roubar de nós aquilo que Deus nos deu, que tem valor. E dentro dessa tempestade, quantas coisas você já jogou fora? Quantas coisas você já jogou fora do barco? Com medo de afogar. Com medo, achando que não ia dar certo, não vai dar certo, não tem como fazer. Quantas coisas. E nós precisamos despertar Jesus na nossa vida. Nós precisamos despertar Cristo em nossa vida. Quando os discípulos olham e vão até Jesus, não te importa que nós estamos perecendo, estamos morrendo? Aí Jesus levanta e para a tempestade, para toda aquela agitação, para toda aquela tempestade. E nós precisamos acionar Jesus na nossa vida, acionar Cristo na nossa vida, para que toda essa tempestade ela pare, ela cesse, e você seja renovado, fortalecido, e você caminhe nessa terra com a graça daquilo que Deus te deu. Você caminha nessa terra com novidade de vida, porque Deus te deu algo novo sobre a tua vida. Deus te deu algo novo para você caminhar sobre essa terra.
E assim eu profetizo sobre a sua vida, assim eu profetizo sobre a sua casa. Vamos parar de jogar as coisas fora do nosso barco e vamos despertar Jesus. Vamos acordar Ele para que Ele pare a tempestade. O problema não é o que está dentro do barco. O problema é a tempestade que está vindo, é a agitação que está vindo. E quando nós despertamos, Cristo já está dentro do teu barco. Ele já está com você, Ele já está na tua vida. Cristo já está com você. Só precisamos despertar Ele. Despertar para que Ele venha e acalme essa tempestade. Acalma esse movimento, para que nós paramos de jogar os nossos valores fora. Valores fora. E muitas vezes nós entramos em um sintoma depressivo. Quando entramos nesse sintoma depressivo, você pode chegar para a pessoa e apresentar para ela todos os valores para ela. Todos os valores. Você pode apresentar para ela a família dela, você pode apresentar para ela o trabalho dela, você pode apresentar para ela os filhos dela, quando ela está no sintoma depressivo. Ela não quer ouvir nada, porque todos esses valores que apresentamos, ela já jogou para fora do barco. Ela já jogou para fora. Então não faz sentido mais na vida dela. Nós precisamos despertar Cristo, despertar Jesus na nossa vida. Despertar Jesus para poder estar conosco, caminhando conosco. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja nesse dia. Em nome de Jesus, acorde Jesus. Acorde, Ele está no teu barco.